Estamos aqui mais uma vez na semana de lives e um conteúdo riquíssimo para você sobre o que a gente mais gosta de falar aqui no nosso Homeschool Café, que é sobre o homeschool. E hoje a gente vai trazer um tema tão lindo sobre inúmeras famílias que fizeram uma opção de estar na estrada e morar no motorhome, em seguir realmente uma vida de descobertas, de estudos, de vivenciar cada cultura, cada experiência. E se você é uma dessas famílias ou deseja conhecer mais profundamente sobre esse universo, vem aqui com a gente, que hoje nós temos uma convidada muito especial, uma mãe linda, uma mãe alegre, uma mãe que compartilha seu dia a dia no seu motorhome. A Priscila, daqui a pouco a gente vai entrar aqui com ela e ela vai falar um pouquinho da sua história, de como ela começou esse projeto de viver no motorhome, como funciona realmente o dia a dia, quais são seus objetivos em ter começado essa rotina e como é que o homeschool entrou na vida dela, nessa nova modalidade de viver, tendo a liberdade geográfica. Isso tudo a gente vai conversar nesse tempo aqui, que vai ser assim muito precioso aqui no nosso Homeschool Café. E desde já, peço que você convide cinco famílias que não podem perder essa aula ao vivo. Por favor, tem aqui um aviãozinho. Você vai enviar para 5 famílias. 9 da noite, é um excelente horário. As crianças já estão dormindo, a casa já está mais aquietada. E é o momento de a gente estudar um pouco. Estudar como? Através desse aulão que a Priscila vai trabalhar aqui com a gente. Vai trazer muitas novidades e também assim pode ser uma família inspiradora para você que quer realmente sair, né, mudar agora em 2024 e ter uma nova estratégia de vida com sua família. Então vem com a gente, deixa eu ver se a Priscila já está aqui. Vamos ver aqui se a Priscila já está, para a gente convidá-la. Está aqui. Priscila. Vamos lá, convidar a Priscila. Não está aparecendo aqui, Júlia, Priscila, para eu convidar. Por favor. Priscila, você pode solicitar a entrada aqui, por favor. Convidar, já foi. Priscila entrar aqui na nossa live. Já vai entrar aqui para compartilhar um pouco. Ah, entrou. Boa noite, minha querida. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Falhou um pouquinho, mas estou. E você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Aqui na nossa cidade começou uma tempestade com raio, trovão, e aí a internet às vezes oscila. Mas você está conseguindo me ouvir melhor? Tô sim. Pronto. Priscila, muito bem-vinda aqui ao Home. Eu tive a oportunidade, né, há uns 20 dias atrás, de estar aí falando um pouquinho do homeschool. E hoje, isso prazer de receber para você contar um pouquinho da sua história, né, dessa estratégia de viver sobre rodas. Eu realmente quero tudo, porque você inspira outras famílias a e também parabenizar, né, o seu crescimento exponencial aqui nas redes sociais. Não imaginava, né? Que Parabéns! Então... Mas é gostoso acompanhar vocês no dia a dia. É acordar ao deitar. É muito gostoso acompanhar vocês. Obrigada, é um prazer. Nossa, aqui tá chovendo, mas tá calor, então tô derretendo. A gente tem os ventiladores nas camas, né? Porque geralmente durante o dia já é aí dando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Isso. Mas durante o dia a gente aproveita o quintal, né? Que é onde a gente tá. Então, assim, na sala é um pouquinho mais quente. Como tá chovendo, eu não posso deixar tudo aberto. Então, tô derretendo um pouquinho. Mas, olha, é um prazer estar aqui.
não sei, né? A gente mentaliza as coisas e quando as coisas acontecem, né? É uma felicidade que a gente não consegue medir. Que quando a gente começou o homeschooling, né? Eu te falei que a gente foi procurar referências, né? E aí você era uma referência para nós, né? E aí, na verdade, foi meu marido que começou, né? E aí a primeira pessoa que ele me mostrou foi você, a sua história. Obrigada pelo carinho. E aí, depois disso, comecei a seguir, comecei a pegar as dicas, né? E aí, hoje nós estamos aqui juntas. Então, assim, nossa, a vida é maravilhosa. Eu digo assim, a vida é maravilhosa mesmo. Priscila, eu queria que a gente começasse assim, ó. Quem é Priscila? Como foi assim, esse início de decidir viver? Me fala um pouquinho desse início. Quer conhecer um pouco a sua história? Eu sei que você já conhece, né? Já estão aí. Muita gente nova nas 2 últimas semanas, então a gente vai recontar a nossa história para inspirar outras. Então, né, eu sou Priscila, né? Sou mãe da Maria Vitória, da Beatriz, esposa do Anderson. Antes até de começar do homeschooling, né? Quando a gente casou, a gente já tinha a decisão que eu ia ficar em casa. Eu queria ser mãe e eu queria ficar em casa. Isso já era uma decisão que eu já tinha. Então, na verdade, as coisas foram se encaixando, né? Então, eu sempre fui mãe integral, eu sempre participei de tudo das crianças, né? Na verdade, nós éramos pais integrais, porque o Anderson também é super participativo. E aí, né, a vida vai trilhando e a gente vai entendendo depois, porque a gente sempre foi viajante, a gente só não entendia isso. Porque nós somos natural do Rio de Janeiro, mas a gente já veio para o Nordeste uma vez para passear e ficamos. E ficamos aqui durante um ano, era no Rio Grande do Norte, foi em Natal. E aí a gente morou lá 1 ano e meio em Natal, foi maravilhoso. Depois a gente voltou para o Rio de Janeiro, mas a gente já não voltou mais para nossa cidade, a gente já foi para outra. Então a gente percebeu que a gente já tinha esse estilo itinerante, só não conseguia entender o que era. E aí depois, com a pandemia, né, que todo mundo começou a pesquisar coisas, o que fazer, ficar preocupado com o futuro, né, valorizar as pequenas coisas, né, a pandemia abriu nossos olhos para isso, o que é mais importante. Então, nós ficamos em família quase 1 ano, sem ver os avós, sem ver ninguém, porque a gente não morava na mesma cidade. Então, ficamos só nós 4. E a gente seguiu a nossa rotina, nossos projetos. Comecei a estudar com as crianças em casa. E aí foi depois, curioso, que aí elas estudavam numa escola, né, do bairro e tal. E eu comecei a perceber que não fazia muito sentido eu pagar a escola de verdade. Porque eu conseguia fazer muito bem em casa. Ainda mais nessa faixa etária pequenininho, né? Então, quando a pandemia acabou, que a escola voltou, eu já tomei decisão, elas não vão voltar, não. Porque a gente está dando conta aqui. E aí a gente mudou de cidade de novo. E aí, na outra cidade, eu cheguei até a matricular elas, né? Mas nesse período que eu matriculei elas na escola, a gente já tinha decidido, foi aí que chegou o motorhome. Sim. E aí a gente decidiu a embarcar nessa aventura, que não é uma aventura, não é uma aventura. É um estilo de vida. A gente vive como se estivesse numa casa, mas a gente está viajando. Sim. A gente vive como se fosse numa casa. A gente brinca assim, não somos turistas. A gente não chega numa cidade, a gente quer fazer tudo que o turista faz. Os restaurantes, não, nós somos viajantes. Então, assim, a gente viaja e aproveita a oportunidade para conhecer a cultura local, para conhecer o que realmente, assim, a gente conversa com os nativos, a gente conhece histórias. Assim, no próprio Rio de Janeiro, quando a gente estava no Rio de Janeiro, a gente ouviu histórias que a gente falava assim, nossa, a gente nunca ia ouvir essa história se a gente não tivesse nessa condição de viajante. Porque a gente para ouvir as pequenas histórias que fazem sentido daquela região. Já abri vários assuntos nisso, né? Mas é porque a jornada é muito grande. Pode colocar esses detalhes. Mas foi assim, foi a pandemia, vou resumir como é que a gente começou, né? Foi a pandemia, primeiro, né, que a gente abriu o horizonte. A gente tomou a decisão, não só pela pandemia,
mas a gente pensou em qualidade de vida para as crianças. Então, assim, na nossa realidade, no que a gente vivia, o que a gente pode fazer de melhor para elas? A gente tinha a possibilidade que o Anderson não estava preso mais ao trabalho. Então, assim, faz sentido a gente mandar elas para a escola, sentir, viver essa rotina, se a gente tem a possibilidade de algo maior para elas. Então, a gente colocou tudo isso. E quando a gente fala gente, é sempre o Anderson que vem com as ideias, tá? Não sou eu. Mas eu apoio, assim. Aí a gente conversa junto, e aí a gente chega na decisão e fala, nossa. E hoje em dia a gente pensa, por que a gente não pensou nisso antes? Assim, a gente sempre pensa, mas por que a gente não pensou nisso antes? Porque a gente já estava já muito mais experiente no assunto. Mas tudo tem seu tempo, então a gente entendeu que esse foi o tempo que Deus reservou para a gente viver isso, né? E as E aí. devem amar. Não, sim. A gente passou o ano, né, construindo. E durante a construção elas participaram, tem vídeo aí que a gente mostra que elas realmente participavam, assim. E elas queriam estar em cima e tinha coisa que era perigoso, né? A gente, não pode, porque é perigoso. E elas ficaram numa ansiedade, mas quando que a gente vai? Quando que a gente vai? E esse um ano nunca passava, né? As coisas nunca passavam. Mas elas contavam para todo mundo. Então, assim, a gente fez elas entrarem em toda essa jornada, desde a construção. E aí a gente pesquisava juntos os lugares que a gente ia, o que a gente poderia fazer juntos. Então, assim, isso deixou elas muito empolgadas. E aí, quando a gente saiu decidiu morar mesmo, a gente ainda não saiu de cara do Rio de Janeiro, né? Que a gente não sabe. Aí foi novo, assim, a gente nunca tinha acampado, a gente nunca tinha entrado em um motorhome. E a gente nunca tivemos contato próximo com pessoas, muito menos famílias, que viviam nesse estilo de vida. Então a gente realmente foi sem saber muito como seria. Então a gente ficou, não, vamos ficar no nosso estado para que a gente se sinta seguro, pelo menos, né? Antes que a estrada. E aí elas ficavam também na ansiedade. Mas quando que a gente continua, né? Quando que a gente vai continuar? Porque elas já amaram de... No primeiro contato, elas já amaram. Ai, que linda. Mas quando a família tem um projeto, né? Naturalmente, nossos filhos, eles embarcam nos nossos sonhos, né? Como pode? A família decide por algo pensado, acordado entre os cônjuges, né? Então, assim, essa comunicação, esse diálogo, então todos se envolvem. Mesmo que às vezes assim, poxa, eu vou mudar para esse estilo de vida, é mais seguro ficar em casa, né? Ia muito bem. E aí que vocês começaram a estudar, porque é incrível. Todo projeto que a gente se envolve como família, a gente começa a estudar, né? Isso, né? Então, assim, o projeto de montar o motorhome, né? Que percurso, né? O tempo de vocês trilharem. Então, assim, depois que vocês começaram, vocês já começaram, você falou assim, que ficaram no estado do Rio de Janeiro para conhecer as paradas, né? A segurança, tudo isso. Depois que teve essa segurança, traçaram uma rota, assim, um período, com decisão assim de após ter essa... Foi curioso. Essa parte é até curiosa, porque a gente nós estamos há 9 meses na viagem. Uau. E já faz um ano que a gente está morando só aqui. E aí, quando a gente saiu a gente morava no interior do Rio de Janeiro e meus pais moram na capital. E aí a gente passou lá, ainda mais para as crianças ficarem, tiverem contato, porque a gente ia, né, seguir viagem e não ia estar tão próximo. Então a gente ficou lá um mês. E aí deu um mês, matou a saudade, e elas já queriam continuar. E aí ficamos lá um período e elas queriam já continuar. E aí a gente, e agora? O que a gente vai fazer? Foi aquela sensação, né? E agora o que a gente vai fazer? Mas a gente também queria continuar. E a gente, não, então vamos traçar. Tem o sul do Rio de Janeiro, tem o norte, que é lá para Angra, tem a região dos lagos, né? Que tem a região de Cabo Frio, Arraial do Cabo, que são mais famosas. E então vamos conhecer, vamos fazer essas viagens no Rio.
como todo projeto, assim, todo mundo pensa, não, foi tudo meio maravilhoso, eu tô contando aqui rindo, né, e tal, mas não é assim, né, a prática não é assim, então já falo para você que pensa em viajar, e pensa, tem perrengue, tem coisas que saem do nosso controle. Com certeza. E o que aconteceu? Quando a gente saiu, a minha filha mais nova ficou doente. E aí a gente ficou, e aí deu aquele aperto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai sair, ela tá doente. E aí ela ficou doente e a gente estacionou o nosso motorhome perto do hospital. Perto da onde era o hospital, que era o plano, né, de saúde e tal, e aí a médica ia acompanhar ela. Ela pegou uma infecção e aí a médica ia acompanhar. E aí fez vários exames e a gente ficou preso a esses exames, a essas coisas. Então a gente estava livre, mas estava preso. Sim. Porque se desse alguma coisa, a gente não ia poder continuar a viagem, né? Então foi um momento muito tenso quando a gente começou. Até uma história que não tem, ó, exclusiva. E a gente ainda não contou essa história. Mas olha só, Deus faz as coisas, é incrível, assim. E aí passaram, acho que uns 15 dias entre descobrir o que ela tinha, ver que não era nada demais, foi coisa de criança da época, apesar de a gente ter ficado muito preocupados. Mas a gente teve que ficar 15 dias estacionados. E aí nesse local. E nesse tempo que a gente ficou estacionado, a gente conheceu o casal do Livro Sem Destino. Sim. Que eles são de Goiânia e estavam passando pelo Rio de Janeiro. E também estavam começando a jornada deles de morar na estrada. Coincidentemente. Isso, aí eles tinham passado por Minas, Rio de Janeiro, e aí, por acaso, eles pararam na cidade onde a gente estava estacionado e viram o nosso motorhome e falaram, tem motorhome aqui, porque no Rio de Janeiro não é comum motorhome. E aí aí conversamos, aí teve uma afinidade assim, de cara, né? E vocês estão indo para onde? Aí a gente falou assim, nosso destino é o Nordeste, mas a gente não sabe quando que a gente vai começar. E aí a gente olhou um para o outro, a médica já tinha liberado, estava tudo bem. E aí a gente falou assim, então vamos para o Nordeste? Então vamos. Uau. A gente estava morando, e aí estamos aqui. Hoje. Então foi assim, a gente já sabia que ia morar, mas aí a gente fez essa amizade e aí a gente decidiu vir juntos e estamos seguindo juntos, e assim. E foi assim. Então, vocês estão, né, os dois motorhomes trilhando o mesmo caminho. Mesmo caminho. E o engraçado, né, o que a gente fala que é plano de Deus, a gente brinca entre a gente. Porque a gente ficava assim, não, por que a Bibi ficou doente? E se a Bibi não tivesse ficado doente, a gente não tinha se encontrado. Então, sempre quando eu conto esse perrengue, eles ficam, não, você não entende. Ela teve que ficar doente pra gente se encontrar. Olha, uma coisa interessante, né? A gente sabe, assim, que tem muitas famílias que têm esse estilo de vida de motorhome, mas vocês juntos, começando juntos e já tendo essa amizade, é maravilha. Quer dizer, você já carregou uma família para trilhar esse caminho, né? Foi. Logo no início. Logo no início da viagem. Eles já tinham mais experiência. Esse motorhome deles era a primeira viagem, mas eles tinham experiência na estrada. Sim. Aí foi que ajudou a gente, né? Então, assim, os outros perrengues que a gente passou, a gente nunca estava sozinho. Então, foi muito bom. Maravilha. E o local escolhido foi assim, um lugar maravilhoso, né? O Nordeste, parte de sol, né? Agora que começou a chover um pouco, mas a gente passa longo sem chuvas, né? Sem chuvas. Assim, foi intencional mesmo por isso. Porque a gente tem criança, né? Então, já era novidade. Então, independente de onde a gente estivesse, a gente teria praia para elas irem. Isso. Então, elas nunca iam, nossa, mas aqui tá tão chato, estamos andando tanto tempo, sem nada. Então, como seria a primeira experiência delas, então foi intencional o Nordeste pra gente pensar, não, eu acho que é um lugar que elas nunca vão dizer não tem nada para fazer, porque tem muita coisa para fazer. E outra coisa, tem povo aconchegante, né? Nossa, demais, demais. Olha só você. Mas, demais. Claro, né? O Nordeste, a Bahia especificamente.
Foi maravilhoso. E é o que a gente fala, assim, as pessoas é o que mais encanta, assim. A gente pensa que é só conhecer lugares, mas conhecer pessoas é a coisa mais maravilhosa que tem nesse estilo de vida. Pri, eu já tenho assim, ó, eu sei que vocês têm inúmeros projetos e à medida que vocês vão avançando nesse projeto, outras ideias vão vindo, mas assim, catalogar essas histórias e montar um livrinho com as crianças no homeschool ou vocês Não pensei, essa é uma boa. é? Não, a Maria ela tem um caderno que ela faz o desenho e escreve as experiências daquele lugar. Como criança, ela não faz todos os lugares, mas os que marcam ela já, isso a gente já tá. Mas, por exemplo, a história específica eu preciso fazer. Eu vou até bom lembrar, porque eu preciso anotar, pelo menos, e deixar guardado lá. Tem que anotar, ou então você, assim, porque as ideias vão surgindo. Então, assim, deixar registrado em áudios Em áudio. aquela pessoa, aquela família, né? Ou fazer entrevista. Então, você arquivar isso em áudios, aí depois você vai tendo já um material, porque às vezes escrever não dá tempo, né, de parar. Então, uma coisa mais prática é você, né, colocar em áudios e aí depois a história de onde foi, como foi, né, peculiaridades, fatos engraçados, fatos, né, que tem a ver com a cultura. Então, Verdade. só do homeschool já dá para fazer um monte de coisas, né? Da verdade, verdade. Eu vou anotar. Eu acho que o marido está acompanhando lá. Você prestou atenção, amor? Prestou atenção nessa dica? Essa é boa. Eu quero saber desse livrinho já. Assim, por exemplo, vocês vão 6 meses já tem história aí para 500 páginas. Tem sim, verdade. Outra coisa assim, aí vocês, antes do motorhome, começaram já o homeschool, que foi na pandemia, né? As crianças estavam impedidas de escola, então você viu a sua potencialidade de forma muito simples, em cada dia, né? O estudo intelectual com suas filhas, né? Na educação infantil, né? Na alfabetização. E você viu que, como mãe, você tinha realmente condições, né, de de alfabetizá-las, que eu acho um desafio maior, né? Famílias que falam, Carlos, ensino médio, eu não tenho medo do ensino médio. Eu só tinha, né, o cuidado ao alfabetizar. Eu falava assim, meu Deus, será que eu vou alfabetizar? Porque se eu alfabetizar, eu vou longe. Vai longe. Quando Júlia conheceu o mundo letrado, que estava com afluência na leitura, eu falei, poxa, o homeschool para mim não tem mais limite. Tenho mais medo. Coisas, a gente tem, né, o suporte, a gente pode eleger professores, a gente pode pesquisar, tem, né, as crianças desenvolvem o autodidatismo, então é mais fácil, mas né? Aquela parte dos 5 aos 8 anos, que é importante de você aprender, fundamentar na fluência, aí aquilo para mim era o maior desafio. Mas chega até aos 18 anos com tranquilidade. Quando eu comecei, eu nem sabia o termo homeschooling, não sabia nada, né? Foi mais por causa da pandemia. Isso. No caso, a Maria, a Beatriz era bebê e a Maria já estava nessa frase das letrinhas. E aí eu comecei com ela, não sabia nome de nada. Aí eu só via a minha capacidade, né? Não só minha quanto dela, porque a gente começa a enxergar também da criança, né? Esse tempo faz a gente enxergar a criança, né? Exato. A capacidade da criança. E aí eu comecei. Quando voltaram, eu acho que ela voltou para a escola em 2020, no final de 2021, quando a gente mudou de cidade, começou presencial, mas era uma horinha só. Ela ia uma horinha, eu já não fazia sentido para mim, uma horinha só. Em 2022, ela começou no primeiro ano. E aí, isso eu não esqueço, e assim, eu até brinco assim, é mérito dela, mas eu sei que é meu também. Mas
Eu brinco que é mérito dela. Eu falo, não, é todo mérito seu, minha filha. Porque, assim, nas primeiras semanas de aula, enquanto as crianças estavam tendo contato com as letras, contato ainda com isso, porque na cidade onde a gente morava, demorou muito para retornar de fato às escolas. E aí, então, realmente, as crianças que não tiveram apoio em casa não sabiam nada. Elas Então, quando ela casadas praticamente um ano e um ano meio, né? e meio, isso aí. Tem, quem estava no processo de alfabetização, isso ficou retratado ali, E, só as que incentivaram em casa é que e conseguiram conseguiram. avançar. Foi seu... E as que iam iniciar não tinham contato de nada. O que fazia a escola dessa outra cidade era só pintura, só essa questão assim, a alfabetização não tinha. E aí, quando ela chegou, na primeira reunião assim de março, deixa eu ver se será que travou para mim ou para ela? Você assistindo? Você está me ouvindo, Pri? Agora sim. Deixa eu te falar, faltou energia na minha cidade. Eu tô enxergar porque não tem. Oh, voltou, tá voltando. Vamos tá voltando. Então lá, vai Pri. voltando. Você quer que eu continue falando? A gente espera. Não, continua falando. Todo mundo tá te vindo, só eu tô no escuro, mas daqui a pouco volta a energia. Vamos lá. Ah, tá. E aí, na cidade onde a gente estava morando, né, eu falei, as crianças ainda iam ter contato. E aí, quando a Maria começou as aulas, em março ela já sabia ler. E aí ela estava começando a escrever, mas leitura ela já sabia muito bem. Sim. Então a professora falou assim, olha, eu não tenho que fazer, assim, não falou com todas as letras, né? Mas que ela tinha que acompanhar a classe, Entendi. né? Que ela já sabia o que a classe, e ela até ganhou os parabéns porque ela já sabia. E aí eu falei assim, ô filha, parabéns, o mérito é todo seu, porque você é muito inteligente. Mas aí, tipo assim, eu sei que aquele trabalho valeu a pena, né? E aí foi que eu me senti mais capaz ainda. Mas Sim. nesse início de 2022, a gente já estava com o motorhome, mas o combinado era o seguinte aqui em casa. Porque o Anderson que é formado, né? Então eu falei assim, não, você vai assumir isso. Eu não vou assumir, porque eu tinha o jeito de mãe, mas eu tinha medo do material. Eu não Sim. sou. Não é com orgulho, porque eu estou tentando melhorar nisso, mas eu não sou uma pessoa assim, muito metódica, muito organizada. Eu sou mais do ir lá e fazer. Então eu achava que isso ia prejudicar de alguma forma, né? Mas hoje eu já entendo que não, né? A gente busca um pouquinho se aperfeiçoar nisso e melhora. Mas então eu tinha medo disso, né? De eu não conseguir seguir um método, alguma coisa. Esse era o meu medo inicial. Ali, o que as meninas precisavam aprender naquele ano. Aí você se sentia insegura por não praticar e também não ter essa rotina, né? Aham. Esse temperamento. Estamos voltando. Esse temperamento, né, de uma organização, uma linearidade. E Isso antes, isso no início. no início. Então eu deixei na hora. Se a gente cair na estrada, a responsabilidade vai ser sua. E aí, ao longo dessa construção, né, que a gente demorou um ano, aí eu comecei a assumir. Ele foi deixando, eu acho que ele já percebeu, falou assim, não vai dar, né? Mas ele foi deixando. Aí eu fui assumindo, e também não tinha como ele dar conta, porque ele estava construindo o motorhome, então não tinha como ele assumir isso, né? Então eu tinha que assumir mesmo. Então, não, mas quando chegar na estrada, você assume. Mas aí no final do ano eu já estava assumindo mesmo, já estava segura. Então a gente escolheu o melhor material que ia atender a gente. Então, assim, a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio que seria bom para nossa família. Que bênção, né? Segurança, Pris, né? Do início, todas nós tivemos ou temos, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente tem assim, por exemplo, essa referência da escola. Poxa, a escola é o lugar de aprendizado, é a parte intelectual,
é a parte que sempre existiu. O que eu estou começando é tudo muito novo, é uma responsabilidade minha. Eu vou ter que inserir isso na minha rotina, eu vou ter que inserir isso, né, dentro das minhas capacidades. E será que eu, né, passo esse medo É, inicial? e também, eu acho que também o medo de abrir mão de algumas coisas, que a gente acaba abrindo mão também de algumas Exatamente. É um tempo dedicado a questão. Não, eu sempre falo assim, é a educação integral. E dentro dessa coisas. integral, a gente separa uma parte para intelectual. Uhum. E essa parte tem outras coisas que nós fazíamos e que a gente vai ter que deixar de lado, né? Tá? Isso. Essa educação intelectual. Isso aí. É verdade, é isso aí. Mas eu dou, hoje, a gente educando em casa, a gente dá um mérito para os professores, assim, realmente é um desafio. Né? Tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu hoje em dia, porque com uma só, né? Por enquanto que dá mais, que eu preciso mais atenção, né? É a maior, mas apesar de que eu já conversei com a menor, que falei assim, ano que vem é você, hein? É, e aí. Oi? 2024 tem mais uma aluninha, Tem mais né? uma aluninha para pegar mais, né? Mais firme com ela. Mas aí a gente fala assim, com um que é nossos filhos, né? Então, assim, você vê o cuidado dos professores, né? Na escola, com que nem é filhos deles. Então, assim, é um desafio muito grande, realmente. Desafio grande, né? Porque cai sobre nós essa responsabilidade. Mas a gente sabe, né, Pris, que quando a gente assume o protagonismo, né, na educação dos filhos, a gente passa a levar essa coisa a sério e a gente antecipa um pouquinho do que elas precisam aprender. Então, você tem um material, você já tem o seu currículo. Dentro disso, você faz suas leituras, faz suas pesquisas, né? Faz aquele planejamento, panorama anual, né? Do que você vai executar dentro do nível das meninas, né? Às vezes tem alguma matéria que elas estão mais avançadas, então ali você estuda com maior velocidade. Isso. Ou, por exemplo, na pré-alfabetização, às vezes está mais lento, não domina todos os fonemas, e aí você vai trabalhando com maior lentidão ali até que as Até crianças conseguir. a gente não tem pressa com Não, relação à velocidade. A gente não. dá uma velocidade naquilo que elas têm, né? Isso. Essa habilidade, a capacidade do desenvolvimento dessa e a gente vai trabalhando com maior lentidão naquilo que elas têm dificuldade. Esse é o nosso objetivo, que elas É isso aí. É isso aí. É esse o... E quando a gente entende isso, torna um pouquinho mais leve, você não acha? Fica um pouquinho mais leve, porque assim, realmente eu não fico atrás do resultado perfeito e nem de que eu tenho data para terminar alguma coisa. E para isso, por ser viajante, isso ajuda muito. Você deu uma travada, vamos ver se melhorou aí. Tá mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Vou falar pela Carla, gente, que a Carla tá com dificuldade, que lá na Bahia tá começando a chover agora. E aí a Voltou? internet tá caindo. Eu tô explicando pro pessoal aqui. Fica aí, que aqui chuva boa Nordeste, porque a grama já está assim, Não, bem o Nordeste merece muito. bastante aqui, graças a Deus. Começou à noite com trovão, É, relâmpago, agradeceu a Deus, porque é bem-vindo chuva, né? é bem-vindo, eu imagino. A gente fica aqui na beira da praia, então sempre tá muito fresco e a grama tá verdinha. Mas se você for um pouquinho ali para a cidade, você já percebe que não é a realidade daqui da beira da praia. Ai, ai. Pris, outra pergunta. Por exemplo, como a gente conversou na live anterior, né? Pode ser um pouco diferente o homeschool de uma família que reside numa casa para uma família que reside no motorhome ou
no camp, né? Existem diversas famílias, É. assistências que também fazem o homeschool, né? Então, Aham. assim, como funciona, assim, na sua rotina? Quais são as suas prioridades, assim, Uhum. dentro do processo de estudar em casa, né? Estudar letrada. Então, a parte de aí eu divido assim, né? O aprendizado de escrito, né? Do conteúdo mesmo, eu faço pela manhã, porque é a hora que eu ainda consigo concentração delas. E ainda Então, organizar é a hora que elas ainda estão calmas. Eu sei que tem criança que já acorda agitada, mas aqui não, elas ainda estão calmas de manhã. Então, e também, que é isso também na rotina do motorhome, não só eu, outras mães que eu conheço. Apesar de não ser tão calor assim, mas a gente não tem muito espaço. E aí, quando começa a esquentar, assim, vai dando 11, meio-dia, fica um pouco quente. E aí, para o aprendizado, não é bom, né? isso. Então, é bom você aproveitar o melhor, né, de tudo. Então sempre de manhã é o melhor, porque tá fresquinho, acabou de acordar. Então, essa é a hora que a gente faz o material. Mas, assim, a gente tem os desafios do motorhome é que, assim, tem bastante distração. Isso. Porque esse é o maior dos desafios. Porque a gente, agora, nessa temporada que a gente está aqui em Aracaju, tem vários outros motorhomes com crianças. E aí estão passando e cada um usa o seu método diferente. Agora, por exemplo, tá em período de férias, a gente não vai fazer férias assim, né? Que é outra coisa que muda, porque a gente tem várias pausas. Então, assim, que já dão algumas férias, né? Então, se eu parar em janeiro, vai prejudicar muito, né? Então, assim, a gente não vai parar. Mas aí tem as outras crianças que param. Então esse é o principal desafio, manter a concentração. Então, eu tenho no máximo, com a mais nova, 20 minutos, é o máximo que eu tenho. E a mais velha é 1h30. Então, A outra. assim, é 1h30 que eu consigo, assim. Então, se eu conseguir fazer uma matéria em 1h30, em 1 hora eu tô legal, e mais meia hora para iniciar uma outra matéria. É o máximo que eu consigo. Aí, Porque aí depois já emendo o almoço e depois do almoço elas querem conhecer o que tem na cidade, brincar com os amigos, andar, coisa que elas mais fazem. E aí, o que a gente faz? Então, assim, eu tento introduzir na parte da tarde, na atividade que tem, algum conhecimento. Então, sim. assim, então, se a gente está numa cidade que tem alguma coisa cultural, então eu vou lá, eu conto, a gente lê junto. Por exemplo, aqui em Aracaju, aqui na Orla, tem várias estátuas com histórias. Então, eu falo, peço para ela ler, e aí ela entender o que ela está lendo. Então, assim, essa é as atividades que a gente consegue fazer. Tirar foto, era para registrar, né? E aí, então, a gente viajando consegue, então, assim, às vezes assuntos que ela ia aprender só no oitavo, nono ano, ela já está tendo contato agora. Ou não iria Ou aprender, não né? ia aprender, verdade. E aí ela já teve contato. Então eu acho que essas coisas compensam. Então a parte que você falou, que a gente não fica preso só àquele currículo natural, porque eu sei que realmente elas estão aprendendo muitas outras coisas que com certeza uma criança que está na escola não tem essa oportunidade. Por exemplo, eu mesmo não sabia o que era uma falésia, né? E aí a gente foi aprender na estrada. Ao Então, vivo. a minha pequenininha de 4 anos, já sabe o que é uma falésia tão pequenininha. Ó, Então, eu já acho climão, né? redação, Toda sobre, por exemplo, de estar no Nordeste, o que é o Nordeste do Brasil? Essa divisão, não, eu nasci no Rio de Janeiro. Então, ela para com crianças, tipo, essa pessoa, o que é isso, Rio de Janeiro? Não sabe o que é. E aí ela consegue contar, eu já fui no Espírito Santo, já fui na Bahia. Então, ela já tem toda essa noção geográfica com 4 anos. já sabe Então capitais, né?
capitais, bairro, município, já consegue separar isso tudo, né? Porque a gente fala onde a gente tá, não, aqui é um bairro, aqui é um município de tal. Então, e aí do jeitinho dela ela pronuncia e algumas coisas ela memoriza muito bem. Isso a mais nova tem a capacidade de memorizar muito bem, né? Então ela já memorizou muita coisa do que ela já viu. Então, isso é algo. Assim, eu fico encantada. Eu ainda fico encantada. Quando eu ouço o que elas aprenderam, eu fico encantada. Nossa, como vale a pena? Vale muito a pena. É muito a pena, viu, Pris? É realmente você aprender a história, né? Vivenciando essa parte da história, fazer parte da história, né? Resgatamentos das personalidades, dos personagens, né? Que vivenciaram aquela história. É muito lindo mesmo. E com certeza, como as pequenas estão nessa fase, né? Que na educação clássica chama de, né, de esponjinha, então é muito mais assimilar tudo. A parte de socialização, né? Se alguém tinha dúvidas a respeito da socialização em casa, imagine Não, agora home. Você vive pessoas, né, Pris? isso é com certeza é o número 1 do aprendizado. Porque, ó, coisas que a gente consegue com os adultos, né? Isso é normal. Então, assim, elas se comportarem, saber ouvir, saber participar. Isso. E aí, por exemplo, a socialização, pelo menos no motorhome, a gente tem aqui, ó. Os nossos amigos são goianos, nós somos cariocas, do lado tem os gaúchos, tem outro que é do Mato Grosso. Então, tem uma cultura diversificada, encontram chilenos, argentinos, então tem todo esse contato. E aí a outra coisa, assim, quando elas chegam num lugar onde tem criança, é uma socialização tão fácil, tão leve, assim, a gente não precisa forçar nada. E aí elas se encaixam muito bem onde elas estão e aprende naturalmente a reconhecer. É incrível, assim, a capacidade da criança. Eu ainda fico impressionada, assim. Eu fico quando eu paro para observar e eu fico realmente, eu sento no chão. Eu sou uma mãe, assim, elas estão brincando, eu sento na grama e aí elas chamam. Não, a gente chama minha mãe também. Se tiver que chamar, eu participo junto da brincadeira, mas eu fico ali só admirando horas. Então, e aí elas conseguem perceber, sabe, o jeito local, como que elas devem agir em tal local, conseguem perceber que aquilo não é para elas. Elas chegam, mãe, eu não tô gostando disso, isso não é para mim. Conseguem perceber essas coisas pela diversidade que elas encontram, né? Então, e lógico, né? A gente vai conversando. Perto, né? Sabe que é bom, aquilo que encaixa Que nos seus princípios, que vocês estão vivenciando junto com eles. Uhum. E tem ambientes que não cabem e outros ambientes que são favoráveis. Né? E elas se apaixonam assim, pelas crianças. A Maria, que tem esse lado mais emotivo, ela escreve cartinha para muitas amiguinhas que ela já encontrou na estrada, tem cartinha dela. Quando ela vai embora, ela escreve uma cartinha e ela dá para a amiguinha. E assim, isso é uma coisa que ela gosta muito de fazer. E eu acho que deve marcar a vida da criança também, que está recebendo. A mãe sempre fica impressionada. Nossa, mas ela escreve a cartinha. Aí a gente explica, não, mas porque a gente viaja muito, ela conhece muita gente. Então ela gosta de deixar registrado o que ela passou, que foi importante para ela aquela convivência. E outra coisa, é um resgate nesse mundo virtual, né? De rede social. Você recebe é uma década de amor, de amizade, né? Então, é só isso aí que incrível. você está fazendo, né, Pris? Resgatando isso, Esses né? valores. Beleza, nessa afetividade, né? Incrível. Uma carta é muito lindo, né? E é
ela, assim, lógico que é o que ela tem, né? Hoje ela não tem o celular, ela não tem WhatsApp, não tem essas coisas. Mas Então, aí ela o que ela tem é papel. já estou no homeschool, eles já estão redigindo, trazendo memórias afetivas E nesse momento. é o que ela tem contato. Mas, e aí realmente a socialização é uma socialização muito boa. Eu até digo assim, até chega a ser perfeita, assim, porque uma que a gente está sempre próximo, então a gente vê o que está acontecendo. Então, assim, se não é bom, a gente tira, traz para perto. Então a gente consegue, e mesmo, assim, mesmo entre as crianças, às vezes acontece uma coisa ou outra, e ela me conta. Então a gente eu consigo explicar para ela como ela que aquilo pode não precisa ser o motivo dela se afastar, mas que ela tem que expressar os seus sentimentos, falar como que agir nessa situação. Olha, se essa brincadeira não está te fazendo bem, você tem que avisar que isso não está te fazendo bem. E aí elas conseguem fazer isso, sabe, na estrada, assim. Porque realmente, se elas não fizerem, elas não vão curtir. Então, assim, já é instinto, né? Então, elas têm que aprender realmente a lidar com os temperamentos, com tudo. Também, assim, a questão da referência dos pais com tempo, qualidade de quantidade, traz essa segurança para elas discernirem isso aí e se posicionarem, né? Isso é muito mais de pais que estão perto dos filhos, né? Ensinando todo. Então, isso facilita. E quando fala assim dessa educação emocional, é isso. A nossa presença, ela é muito importante nessa formação dos nossos filhos, né? Eles se sentem cuidados Não sabia e o se nome disso. Hoje eu tô aprendendo. Pris, outra coisa que eu achei lindo, 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 e faz parte de uma família educadora, né? De uma casa não sobre. É a questão de formar hábitos nas meninas, de elas dividirem o serviço, né? Toda a participação ali no serviço do motorhome, no cuidado do lar de vocês, né? E faz parte também da educação domiciliar, né? Cada um da justa cooperação de cada parte na fase que se encontram, né? Cris, por favor. Esse é um dos desafios também aqui, porque a gente tem limitação de água, né? E de energia também, né? Então a gente tem uma limitação de água. Então, assim, o sonho da Maria Vitória é poder lavar a louça. A Beatriz também, assim, poder abrir a torneira e aí você ir lavando, brincar com sabão, esse é o sonho delas, que só ocorre quando a gente está abastecendo, no momento que a gente está abastecendo. Porque aí dá tempo de abastecer antes de acabar. E aí a primeira coisa, mãe, hoje é o dia de abastecer, então eu posso lavar? Então eu posso usar água? Então eu acho que até a rotina da casa a gente consegue ensinar até de outras formas, né? Não só essa questão da organização da casa, mas do que é. Olha, a gente não pode ficar com a luz acesa, porque a gente precisa ter energia para ligar os ventiladores. A gente não. Então, elas ajudam também. Então, até isso é uma rotina diferente, né? Então, escovar o dente tem que botar na canequinha para usar pouca água. Os hábitos do dia de uma forma diferente, assim. Então a gente a gente ensina isso para elas, assim, olha a água, não pode gastar muita água, olha a energia, não pode deixar ligado. A Beatriz já acorda de manhã e desliga o ventilador dela, porque ela sabe que não pode deixar ligado. Então é na altura dela, ela já desliga. Então Aprende esse, a criar, né? oi? Esse tema, né? Do motorhome. Isso é muito importante. Isso. Então a gente esse é o nosso mais do que elas me ajudarem na rotina de casa, o nosso objetivo maior é elas entenderem isso, porque para isso é difícil, já é difícil numa casa, no motorhome é mais difícil ainda, mas é o principal para gente, que elas banho tem que ser rápido, então não pode brincar no chuveiro, não é um banho rápido.
Então, se você ensinar a criança a tomar banho sozinho e rápido, e, então Está nas circunstâncias em que vive. É outro aprendizado, né? é outro aprendizado que faz parte da rotina da nossa casa. Coisas também, assim, que por exemplo, a gente chegar numa cidade, o ônibus tem que sair primeiro para saber onde a gente está, se é seguro, se elas podem sair do carro. Então, a gente tem que ensinar toda essa disciplina. Momentos de... a gente está no mecânico, no meio da estrada, então a gente precisa ficar aqui dentro, manter a calma, porque está todo mundo nervoso, porque não sabe o que vai acontecer, se a gente vai conseguir sair dali, se a gente vai ter que dormir ali. Então, a gente ensina também essa nova rotina de casa, né? Não é uma rotina de casa normal. E porque também a rotina da casa mesmo é bem cedo. Eu tenho um chão de 2 metros para poder varrer, as camas para arrumar, então assim, não é muita coisa, né? Mas esse novo para elas é mais essa rotina de motorhome, assim, por exemplo, tem as regras, quando a gente vai entrar, tem que trazer tudo que está do lado de fora para dentro. Uma coisa que acontecia muito no início da nossa viagem, toda parada que a gente tinha, elas perdiam o chinelo. Sim. A gente saía, o chinelo ficava. Aí chegava na próxima cidade, mamãe, eu não tenho chinelo. E aí a gente comprava outro chinelo. Aí a partir a gente parou de... Então falou, olha só, se perder o chinelo, vai andar descalço. E aí começou, vai andar com a sandália, com tênis, vai brincar de tênis, o que tiver para aprender. Então, realmente, a gente fez isso. Aí ela tinha uma sandália e falou assim, olha, essa sandália me incomoda. Eu falei assim, é para você lembrar que você não pode, você tem que entrar no motorhome e trazer o seu chinelo. Porque não pode, dentro não é bom andar com chinelo dentro, porque pode arranhar o chão, é um outro tipo de chão. Então, assim, a gente sempre deixa o chinelo na porta e entra descalço. E aí, nessa de deixar na porta, fica no caminho, a gente vai embora e o chinelo fica. Mas a gente já tem uns 3 meses que não some mais chinelo aqui, então elas aprenderam. Então, elas precisam cuidar das coisas dela. Então, se levar o brinquedo para fora, tem que lembrar de buscar o brinquedo, porque senão a gente pode ir embora e o brinquedo vai ficar no caminho. Então, essa parte de gerenciar tudo isso, né? Tudo que fica, isso. Eles já estão aprendendo, né? Adaptando. Isso aí. Eu acho que ajuda elas. Eu fico pensando assim para o futuro, elas vão conseguir se adaptar em qualquer circunstância. Então, a Maria que já fala assim, não, mamãe, eu quero continuar viajando. Então, eu quero ser uma adulta, mas que eu continue viajando. Pode mudar até lá. Mas ela vai conseguir se adaptar a qualquer circunstância. O que ela decidir fazer, ela sabe, ela já aprendeu. Então, se eu tenho que economizar água, eu sei economizar água. Se eu tenho que economizar luz, eu tenho que economizar luz. Né, essa questão não é só água e luz, por exemplo. Comida. Não que a gente tenha que economizar comida. Mas se a gente estiver numa cidade muito interior, não vai ter as coisas que elas gostam de comer. Então, a gente precisa, olha, se você comer tudo agora, a gente vai demorar a chegar em outra cidade para encontrar de novo. Então, você tem que fracionar para que dê tempo da gente chegar na cidade que tenha de novo. Então, é realmente uma rotina diferente que elas aprendem, né? Dar valor a essas coisas até, porque eu não posso, não é questão de não poder comprar, mas que não tem um mercado que tem aquilo que você quer. Se vocês variam de região, pode não encontrar aquilo que vocês gostam, né? Tem um hábito. Isso, de comer. Então, se você gosta muito daquilo, você não come tudo de uma vez, porque senão a gente pode não encontrar. É por isso que o baiano, quando viaja assim para algum lugar, leva banana da terra e leva farinha. Porque não, farinha. Pode não encontrar. Verdade. Ô, Cris, assim, boa, né? Que já está quase finalizando a nossa live. A gente tem muito papo ainda para falar, mas assim, essa frequência de vocês estarem juntos, né? De fazerem tudo juntos, de estudarem juntos, de adentrarem uma cultura junto, eu acho que é a riqueza maior
é justamente esse fortalecimento dos laços familiares, né? Eu acho que isso é uma base maravilhosa que vocês estão formando na família, né, de vocês. Verdade. Esse com certeza é o principal, assim. Essa era a nossa principal, até o motivo, né? A gente fala assim, o motivo, a gente queria poder viver isso, sim. Mas o levar essa qualidade para as crianças era o nosso principal objetivo. E o legal é a gente conseguir transmitir isso, de tantas famílias se identificarem com isso. Assim, o que a gente mais recebe mensagens é sobre isso, assim, quanto que eu queria fazer isso com a minha família, o quanto a gente se identifica com esse projeto e quanto vocês mostram que é possível. Porque nós mesmos, hoje nós fazemos o que a gente queria na época, que a gente estava buscando. Né? Até pelo esse assunto do homeschooling ter toda essa... tem gente muito reservada em relação a isso, né? E então, assim, por mais que a gente saiba que famílias fazem, mas não abordava muito o tema. Isso. Por insegurança, até por medo dos questionamentos das outras pessoas. Então, assim, a gente sabe que faz, mas não elas estudam, pronto. Não dão detalhes, né? Então, aí a gente falou assim de uma forma tão aberta, né? E aí as pessoas, nossa, então é possível, né? Então é possível. E aí, voltando a esse assunto, né? Da família. Então, a gente, quando a gente saiu de viagem, pensou, não, vamos ver o que a gente consegue fazer na estrada. Se não pode ser em vão, só por isso, né? Então, a gente ficou aberto realmente das possibilidades que podia. Então, inspirar é uma das coisas que aconteceram e de uma forma assim, pra gente chegou a ser natural, porque a gente já tinha esse costume, né? Como eu falei, na pandemia, nós ficamos tranquilamente, quando a pessoa falou assim, nossa, não vai poder sair de casa, a gente olhou, pra nós era comum isso, estar entre nós quatro em casa, era algo muito comum. A gente não conseguiu ler nenhum comentário, né? Então, realmente é a nossa família, é o que é comum para nós, né? A gente pode dizer assim, até comum para nós. Então, assim, a gente sempre ficou nós quatro. Essa foi a realidade. Quando tinha só a Maria, era nós três. Então, a gente sempre foi fechado. E realmente estar na estrada uniu muito mais isso, né? Então, é um legado muito grande, né? Uhum. E também é uma conversa que a gente teve, né, assim, no WhatsApp, que quando uma família começa a fazer o homeschool, ela inspira inúmeras famílias, né? Então, a abertura para poder incentivar as outras famílias motorhomes a falarem desse tema, a receberem a sua mentoria na estrada. Você falou que podia ajudar muitas famílias, né, nessa convivência, cada parada, cada cidade, né, tanto aqui como fora do Brasil, que eu acredito que em breve vocês estarão, poder mostrar que é possível essa realidade, né? Dividir o aprendizado com a outra, socializar esse aprendizado, né? Ter essa qualidade também de homeschooling, pé na estrada, né? Fortalecer esse movimento aqui no Brasil, né? A gente a ANED, né, que é a Associação Nacional, né, de Educação Domiciliar, que tem um projeto lindo. Então, assim, todas as famílias, né, do motorhome se associar para fortalecer mesmo esse movimento, para a gente conseguir levar isso mais adiante, ser popular, e não somos contrários à escola, mas aqueles que desejam fazer um homeschool, fazer com tranquilidade, né? Poder falar abertamente que fazem homeschool, porque quem está na estrada certamente carrega os livrinhos, né? Todo mundo faz isso. Alguns ligados à escola, mas na verdade é o dia a dia que tem realmente esse aprendizado. Então, a gente precisa mostrar para o nosso Brasil lindo, maravilhoso e acolhedor que schooling é uma realidade.
né? Existem diversas formas de realizar o homeschool, né? A modalidade de ensino, assim como a escola é outra modalidade de ensino, e que a gente, como famílias, né, temos essa possibilidade de assumir esse protagonismo, fazer um trabalho sério, como você falou, Carla, no início eu pensei em não fazer, né, mas você já viu que você faz a sua rotina, você tem o seu horário, você tem seu material, os registros, e principalmente que suas crianças estão aprendendo. Então, a Eu gente falo melhor a prática é a melhor. aumentar essa visibilidade. Então, fale mesmo, Pris, né? Nas redes sociais, né? Com as pessoas que estão na estrada, até com os jovens, né? Então, juntos, né? Formar essa família mesmo. A gente, o que mais aqui na cidade mesmo, já teve, por exemplo, teve um senhor que veio porque ele falou assim, não, eu vim aqui saber como é que essas famílias fazem, porque eu falei assim, eles devem saber me dizer, porque ele estava procurando informação e ele falou assim, não, vim aqui para procurar nos motorhomes se tinha família, ele encontrou a gente, porque eu precisava saber o que vocês faziam para eu saber também. E era para fazer em casa, não era para fazer o homeschooling na estrada. Era para fazer em casa, mas ele falou assim, como ele procurou informação e não conseguiu, ele falou assim, eu vou lá nos motorhomes porque alguém vai conseguir me dizer. Então, realmente, é isso mesmo. Realmente, assim, eu espero realmente contribuir para a comunidade homeschooling no Brasil. Hoje eu vejo extremo importante. Eu tenho esse temperamento mais calmo, mais relax, mas o Anderson é mais intenso. Então, quando ele fala assim, agora eu bato o pé. Então, se eu precisar, eu entro de cabeça. Como chefe da casa, ele se precisar, ele entra de cabeça. Até quando tem que responder comentário que ele acha que, não, pode deixar que esse deixa comigo. E aí ele assume essa responsabilidade, né? Ele como o chefe da casa, né? Como o homem do lar. Então, assim, realmente eu vou ser eu do meu jeito, eu tô aqui. E realmente nós juntos, né? Como família, né? Porque as crianças são a maior prova, o maior ensinamento disso são as crianças, né? E elas também o que onde param, a pequenininha já fala, eu faço homeschool. Naturalmente. Então, realmente, que a nossa família possa contribuir muito mesmo, porque o homeschooling abriu essa possibilidade para nós. Então, o que é só um sonho para muitos virou realidade através disso, porque essa é a principal preocupação, né? O que fazer com as crianças. Isso. E essa foi a forma que, né? O que fazer era de uma forma tão... Né, e até eu fiquei com medo na época, pensei que não seria assim. Mas realmente, hoje em dia, assim, eu vejo que até para nós que estamos na estrada, é uma forma muito boa, muito eficiente, porque a gente tem... A família Bacelar colocou. Homeschooling no Brasil antes era um grande tabu. Muitas famílias ficavam com medo de serem denunciadas para o conselho tutelar. Ainda hoje, né, muitas famílias têm medo. Mas quando a gente faz o trabalho sério, né? A gente, como a Priscila colocou a cara nas redes sociais, ainda faz a gente acompanha o dia a dia dela. Então, a gente vê que é um trabalho sério. Então, não tem conselheiro tutelar que vai dizer que não está aprendendo ou que é abandono intelectual porque está no motorhome, né? Porque não está ligada a um sistema regular de ensino. Pelo contrário, onde vai, os livros vão juntos e o aprendizado é infinitamente maior. É verdade. Vamos tentar ver outra pergunta? Gente, tem perguntas aí, homeschooling, pergunta para a mãe viajante. Mas eu Lívia colocou... alguém falou, Lívia, né? Mas eu devo contar ou não? Agora ela botou em cima, porque eu estou já aqui numa parte, para mim também a pandemia foi tranquilo, a questão de ficar em casa. O Brasil, sapo na panela, diz assim, muito legal essas experiências de vocês. Vamos começar, filhos, um casal de gêmeos na educação,
domiciliar. Estamos ansiosos. Pode contar com a gente, viu, Brasil? Ela pode contar comigo e pode contar com a Priscila. A gente está Uhum. inspirar, né, Pris? Com Poder certeza. dizer que o caminho é leve e a gente faz no ritmo de nossas crianças, a gente faz um trabalho sério. Muita gente fala que pensa que o homeschool é só tirou da escola e não trabalhou. Isso não é. A família tem um compromisso com os seus filhos, né? Muito mais, porque está ali sobre a tutela, né? Com certeza. E é os nossos filhos, né? Nossas bênçãos, minhas preciosas, assim. Converso disso muito com elas, né? Sobre a importância delas estudarem, porque isso envolve todo o projeto. Então, assim, eu falo porque são crianças, então a gente precisa dessa conversa. E eu acho que o mais incrível é que nós, como pais, né? Você também, como professora, tá, mas a gente procura melhorar. Então, isso não é o benefício para a criança, sim, mas para nós também. Então, assim, a gente vai procurar melhorar. Então, assim, se você não tinha o costume de ler, você vai começar a ler. Se você achou que você não aprendeu quando você estava na época da escola, você vai aprender agora para ensinar para os seus filhos, né? Então, eu acho que realmente a família toda ganha. Isso. E aí a gente aprende muito, a gente renova algumas coisas que a gente não aprendeu antes, né? Ou aprende de uma forma correta, né? Isso aí. Com a coleção de livros Gênios da Humanidade, ou no meu perfil tem lá umas apostilas Gênios da História. Só é clicar lá, tem uma apostilazinha para você fazer agora, né? Aprender um pouquinho sobre os gênios e os seus experimentos, sobre a história, sobre a geografia. Dá para trabalhar em qualquer idade, é muito gostoso. Gente, ó, 10h09, a conversa está muito boa, mas já precisa, né, Priscila? De uma outra vez a gente já conversa mais um pouco dessa experiência. Né? Certamente a gente vai continuar te acompanhando, obrigada. vendo o seu perfil crescer, que é uma coisa linda, maravilhosa, e ajudando, inspirando muitas famílias. Obrigada. É um prazer enorme a gente ter se conectado. Vai ser uma parceria aí para sempre. Tem outros projetos, a gente vai botar a Carla junto. Vamos lá. Vamos trabalhar. Com certeza, vai estar junto com a gente. Com certeza agora está junto agora conosco nesse perfil. E é um prazer, assim, um prazer. A gente esperava inspirar famílias, né? Mas não tanto assim, nem assim tão rápido. Então, assim, estamos se capacitando para poder ensinar mais, inspirar mais. E muito feliz mesmo, muito feliz. E a vida de motorhome é assim. Pode ser simples, né? Muitos podem deixar simples, mas a gente ganha muito. Pensa que não, a gente ganha muito com isso. E como eu falei, né? O homeschooling no motorhome dá 100% sucesso. Vai dar certo, com certeza, Pris, né? Suas meninas, né? Sua família, o Anderson, né? Vão colher esses frutos, né? Já está colhendo muitos frutos, né? Mas a sua enriquecimento de poder também mostrar isso, essa forma de viver para nós, né? Inspirar outras famílias, é realmente uma aula viva, né? De coragem, seriedade, né? Como você falou, vocês são turistando, vocês são viajantes e nessa viagem vocês vão ajudar pessoas, né? Vocês vão servir com a vocês vão aprender, as pessoas, né, vão aprender com vocês. Então, isso é muito bom, né? E foi um prazer enorme conhecer de vocês. Espero conhecer pessoalmente. Vamos sim. Tomar um cafezinho. Vamos sim. Um abraço. Um abraço. Viu? Beijão. Beijo.